Olá pessoal, voltamos com nossas aulas de legislação para concursos para professores. Agora a nossa aula número 2 sobre o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. Essa aula 2 tem como tema medidas socioeducativas, conselho tutelar e educação. Beleza? Boa aula a todos. Então começando aí com a questão do conselho tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos na lei. Então, ele é permanente e ele é autônomo, ok? Ele é permanente e ele não tem ligação com o poder público, ok? Ele não é jurisdicional, ou seja, ele não está ligado ao poder judiciário, ok? Não tem juiz dentro do conselho tutelar, beleza? E ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos, da criança e do adolescente, ok? Em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar. Então, cada cidade tem que ter no mínimo um conselho tutelar, ok? Como órgão integrante da administração pública local, Então, é ligado à administração pública local, administração pública geralmente do município. Composto de 5 membros, então, cada conselho tutelar é composto de 5 membros, escolhidos pela população local por um mandato de 4 anos. Então, esses sujeitos são eleitos, permitindo uma recondução mediante novo processo de escolha. Beleza? Então, toda cidade tem um conselho tutelar no mínimo. Cada conselho tutelar tem no mínimo 5 membros. Mínimo não, composto por 5 membros, a lei não fala em mínimo aqui, e eles são escolhidos de qual forma? Por meio de eleição, para um mandato aí de 4 anos, permitida uma nova eleição, uma recondução ao cargo. Beleza? Para a candidatura a membros do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Primeiro, reconhecida idoneidade moral, Então tem um sujeito aí que tem um reconhecimento na sociedade de moralmente idôneo, Ele tem uma idoneidade moral, um sujeito aí que não tenha vícios, Enfim, que não tenha passado aí por problemas com a justiça, enfim. Idade superior a 21 anos, e residir no município. Então, são 3 critérios para você se candidatar aí ao Conselho Tutelar. São atribuições do Conselho Tutelares. Atender a crianças e adolescentes e aplicar medidas de proteção. Mais para frente a gente vai ver o que são essas medidas de proteção. Atender a aconselhar os pais ou responsável a aplicar medidas pertinentes previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Promover a execução de suas decisões, podendo requisitar serviços públicos e entrar na justiça quando alguém injustificadamente descumprir as suas decisões. Ok, Então, por exemplo, o Conselho Tutelar pode encaminhar os pais a um tratamento alcoólatras. Ele vê que os pais são alcoólatras e ele faz um encaminhamento para que esses pais vão se tratar aí desse alcoolismo, ok? Essa pode ser uma atitude do Conselho Tutelar e tem que ser cumprida. Caso não seja, ele pode acionar aí poderes maiores, Levar ao conhecimento do Ministério Público fatos que o Estatuto tem como infração administrativa ou penal. O Conselho Tutelar não julga. Então, por exemplo, aconteceu um crime. Ele constatou ali um crime acontecendo. Uma violação grave dos direitos da criança e do adolescente. Não é ele que vai julgar isso. Ele tem que levar para o Ministério Público, que é um órgão jurisdicional. Ou seja, vai ter a promotoria que vai levar para um juiz julgar o caso.
Encaminhar na justiça os casos que a elas são pertinentes. Tomar providências para que sejam cumpridas medidas socioeducativas aplicadas pela justiça a adolescentes infratores. 7. Expedir notificações em casos de sua competência. 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças e adolescentes quando necessário. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 10. Entrar na justiça em nome das pessoas e das famílias para que essas se defendam de programas de rádio e televisão que contrariem princípios constitucionais, bem como de propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Tem uma série de produtos, pessoal, que não podem ser vendidos para criança, por exemplo, né? Cigarro, bebidas alcoólicas, material pornográfico, né? As crianças não podem ter acesso a esses materiais, né? Então, o Conselho Tutelar também pode auxiliar as famílias nisso, né? E entrar na justiça quando perceber que isso foi descumprido. Levar ao Ministério Público casos que demandam ações judiciais de perda ou suspensão do pátrio poder. Fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais que executem programas de proteção e socioeducativos. Então, no 11, né? Percebam o seguinte no 11. Levar ao Ministério Público casos que demandam ações judiciais, ok? Então, novamente, não é o Conselho Tutelar que vai julgar, que vai dar sentença, ok? Ele tem que levar para o Ministério Público e possivelmente um juiz para julgar. E fiscalização dessas entidades governamentais e não governamentais que atendam esses jovens, né? Que atendam as crianças e adolescentes e também que ofereçam programas socioeducativos. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Então, o que está falando aqui? Das medidas protetivas agora, né? Quando que são aplicadas as medidas protetivas? Quando? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Então, quando alguém deixa de fazer alguma coisa ou faz alguma coisa contra essa criança, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou quando os pais ou responsáveis deixam de assegurar os direitos daquelas crianças, ou mesmo agridem, enfim, cometem um crime ali, ou em razão de sua própria conduta, né? Ou seja, quando a criança tem uma conduta infratora, ok? E quais são essas medidas protetivas, né? Então, olha lá. Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimentos oficial de ensino fundamental. Inclusão de programas comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Acolhimento institucional, ou seja, né, levar a criança para uma outra instituição, ou melhor, retirar da família e levar para uma instituição. Né? Inclusão em programa de acolhimento familiar, né? Encontrar ali uma família substituta para a inclusão dessa criança, colocação em família substituta. Medidas socioeducativas, né? Então, a gente viu toda a questão do Conselho Tutelar, né? Vimos aí um pouco das questões das medidas protetivas, que é onde principalmente o Conselho Tutelar vai atuar ali, em caso da necessidade de um julgamento, levar para o Ministério Público e encaminhar para um juiz, ok? Então a gente vê as medidas protetivas. Agora a gente vai ver as medidas socioeducativas. Antes, é importante saber o seguinte, os crimes praticados por adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos
são denominados atos infracionais, passíveis de aplicação de medidas socioeducativas, né? Então, a criança que pratica crimes aí, os crimes praticados por adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos serão denominados atos infracionais passíveis de aplicação de medidas socioeducativas. E quais são essas medidas? Então, verificada a prática do ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas socioeducativas. 1. Advertência. 2. Obrigação de reparar o dano. 3. Prestação de serviço à comunidade. 4. Liberdade assistida, né, que aí nós professores lidamos bastante. 5. Inserção em regime de semi-liberdade. 6. Internação em estabelecimento educacional. 7. Né, qualquer uma das práticas previstas no artigo 101, que são as medidas protetivas. Ok? Então vamos ver cada uma dessas agora. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-las, a circunstância e a gravidade da infração. Então, como escolher cada uma dessas medidas? Né? Sempre pensando a circunstância e a sua capacidade de cumpri-las e a gravidade da infração. Em hipótese alguma, sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. Ou seja, né, trabalho forçado não vai existir. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. E agora aí, cada uma das medidas socioeducativas, né? Então, primeiro aí, advertências, né? Admoestação verbal, reduzida a termo e assinada pelo adolescente e genitores, sob o risco de envolvimento em atos infracionais e sua reiteração. Então, na verdade, a advertência ali pode ser verbal, né, uma advertência verbal, mas também escrita num documento assinado pelo adolescente e pelos seus genitores, pelos seus pais, né, pelos seus responsáveis ali. 2. Obrigação de reparar o dano. Caso o ato infracional seja passível de reparação patrimonial, compensando o prejuízo da vítima. Ok? Então, aí, por exemplo, uma criança um adolescente aí, né, no caso, né, acima de 12 anos, que quebra um vidro na escola, que quebra uma carteira da escola, né, ou então que suja um pátio, por exemplo, ele pode reparar esse dano, ok? Prestação de serviços à comunidade. Tem por objetivo conscientizar o menor infrator sobre valores da solidariedade social. Então, por exemplo, organizar uma biblioteca de uma escola, né? Uma biblioteca comunitária, organizar uma praça, né? Então, são medidas aí de prestação de serviços à comunidade. Liberdade assistida. Mediante grande eficácia para o enfrentamento da prática de atos infracionais, na medida em que atua juntamente com a família e o controle por profissionais, psicólogos, assistentes educacionais do Juizado da Infância e Juventude. Né? A liberdade assistida, pessoal, a gente encontra muito nas escolas. Né? Por quê? É o famoso LA. Né? É aquele aluno que sofreu uma internação, muitas vezes, né? E ele tem uma liberdade assistida. Ele tem que ir para a escola, ele fica na casa dele, só que ele é o tempo todo acompanhado. Né? Então, na escola tem todo um acompanhamento específico para esse aluno em liberdade assistida, por exemplo. Ok? Semi-liberdade. Medida de média extremidade, uma vez que exige do adolescente infrator o trabalho e estudo durante o dia, mas restringe sua liberdade no período noturno, mediante recolhimento em entidade especializada. Então, desculpa, gente. Na semi-liberdade, o sujeito ele tem que voltar para a Fundação Casa, aqui no estado de São Paulo, caso, né? No período noturno. Então, ele volta para essa Fundação Casa, volta para uma instituição especializada. Né? Então, qual a diferença aí entre liberdade assistida e semi-liberdade? Na liberdade assistida, o sujeito ele tem um acompanhamento específico, mas ele não tem que retornar a uma instituição, ele pode ficar na casa dele. Né?
Na semiliberdade, não. Ele trabalha e estuda durante o dia e à noite ele é obrigado a retornar para a instituição. Ok? Internação por tempo indeterminado. É a medida mais extrema do Estatuto da Criança e do Adolescente, devido à privação total de liberdade, aplicada em casos mais graves e em caráter excepcional. Né? Então, olha só, a internação do sujeito, retirar o sujeito do convívio social, né, assim como retirar da família natural, são medidas extremas. Né? Retirar esse adolescente da sociedade e colocá-lo numa instituição especializada é a última opção. Né? É a medida aí socioeducativa mais extrema. Okay? Tem que ser aplicada nos casos mais graves e em caráter excepcional. Assim como o sistema penal tradicional, as sanções previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente apresentam preocupação com a reeducação e ressocialização dos menores infratores. Olha só, né? Então, a internação desse sujeito tem que levar em conta a reeducação e a ressocialização desse sujeito, assim como se pensa também num presídio tradicional, né, para adultos. Ok? Então, o que isso é importante, pessoal? Porque as medidas socioeducativas não são punições. Isso tem que ficar muito claro. Não é uma punição, mas tem um caráter aí educativo, né? Um caráter de socialização. São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Então, a gente vê as medidas aplicadas medidas protetivas e medidas socioeducativas que são aplicadas principalmente às crianças, aos adolescentes, e as medidas, agora vamos ver as medidas aplicáveis aos pais ou responsável. Primeiro, encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família. Então, um programa que exista ali no bairro, que exista pelo governo, essa família é encaminhada. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, né? Então, se o Conselho Tutelar percebe ali o uso de drogas, o uso de álcool, o tabaco, ele pode indicar o tratamento para os pais aí. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Então aqui, pessoal, só voltando. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Então, por exemplo, aqueles pais que se negam, que a gente percebe lá na escola que o filho tem alguma questão que precisa ser analisada por um profissional da área da saúde, e a escola faz o encaminhamento, e o pai não prossegue, né, não faz esse encaminhamento, não leva essa criança, ele pode sofrer penas da lei também. Advertência, né, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. Então, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. Lembra que a gente viu que a adoção é irrevogável? Né? Mas então quer dizer que se eu adotei, eu nunca mais vou perder o poder familiar sobre a criança? Não. Né? Eu posso dizer suspensão ou destituição do poder familiar quando eu adoto uma criança. Porque quando eu adoto, essa criança passa a ter condição de filho. Né? Então são aplicáveis a esses pais e a essa criança todo o tratamento dado à família, como se fosse uma família natural. Verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Né? Então, afastar, por exemplo, um pai que agride os seus filhos. Né? Não necessariamente são os filhos que são retirados da guarda desse pai. Pode ser também que o juiz determine que esse pai saia da casa. Ok? E que mantenha ali uma
uma pensão para os seus filhos. Ele determina que o pai saia e que pague mensalmente uma pensão aos seus filhos. E aí a gente chega aí no ponto da educação, né? Que vocês vão ver que repete muita coisa da LDB, repete muita coisa da Constituição Federal, mas que é importante porque traz alguns pontos específicos. Beleza? Então a educação começa lá no artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Percebam aí, pessoal. Essa é uma questão que aparece muito lá na LDB e na Constituição, né? Esse tripé que eu sempre falo para os alunos decorarem, ó. O objetivo da educação é sempre pleno desenvolvimento da criança ou da pessoa, né? Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, né? Esse é o tripé legal aí da formação do sujeito. Pleno desenvolvimento, cidadania e trabalho. Ok? Gravem esses três sempre. Então deve assegurar aí igualdade de condições para o acesso e permanência, o que fala a LDB, o que fala a Constituição. Direito de ser respeitado por seus educadores, né? Isso foi uma novidade que apareceu no ECA, né? Toda criança tem o direito de ser respeitado por seus educadores, né? Ou seja, os educadores devem respeitar os seus alunos. Direito de contestar critérios avaliativos. Olha só que importante, né? Todo adolescente, aí criança e adolescente tem o direito de contestar os processos avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Olha que importantíssimo isso. Direito à organização e participação em entidades estudantis. Né? Isso aqui foi uma ECA de 1990, né? E na década de 80, com a redemocratização do país, muito se lutou por isso, né? Pela possibilidade, pelo direito dos adolescentes poderem se organizar politicamente, formando seus grêmios, seus centros acadêmicos, né? Dependendo da escola onde ele atua. Então, é obrigatório, né? Você tem uma lei chamada de Lei Sarney, que obriga as escolas, por exemplo, a ter grêmios, né? E o direito dos alunos participarem desses grêmios. Acesso à escola pública gratuita próxima de sua residência. Né? É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas. Outra questão importantíssima que aparece bastante. Né? Todo pai responsável tem direito a ter ciência. Né? Eu sempre costumo falar. Às vezes os pais se separam e aí a mãe fica à guarda, por exemplo, né? Aí o pai vai à escola querendo ter ciência de como está o desenvolvimento da filha. E algumas escolas negam, né? Porque não é ele que está com a guarda, a escola acha que não teria o direito, não teria o dever de apresentar aí o desenvolvimento para o pai que não tem a guarda. Né? Isso está na LDB e aqui no ECA é totalmente o contrário, né? Ou seja, todos os pais têm o direito, né? Mesmo aquele pai que não tenha a guarda. Na LDB isso fica bem específico. Né? Artigo 54. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive os que a ele não tiveram acesso na idade própria, né? E argumento da EJA. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Né? Isso aqui já caiu também, né, pessoal? Porque agora o ensino médio já é obrigatório. A educação obrigatória é dos 4 aos 17 anos. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Também caiu essa terminologia, né? Pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Atendimento em creches e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos. Também caiu, não é 0 mais, é 5, né? 5 anos, né? De 0 a 5 anos, de 0 a 3. Em creche, 4 e 5 anos pré-escola. Acesso aos níveis mais elevados de ensino da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito, é direito público subjetivo, né? Já discutimos isso bastante na LDB também. Direito público subjetivo é aquele pelo qual o sujeito pode requisitar o seu cumprimento imediato, né? Direito objetivo quando ele está lá na lei escrito. Subjetivo quando eu passo a incorporar esse direito, né, numa demanda específica, subjetiva. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes chamadas, zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular os seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino, né? Dos 4 aos 17 anos. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de dirigentes. E aqui está fundamental, pessoal, mas vocês podem ter agora o médio também, porque o ECA estava tratando somente o fundamental como obrigatório. Agora o médio também é obrigatório, né? E também a pré-escola é obrigatória. Então vocês podem entender aqui como pré-escola, fundamental e médio. Ok? Grifei os dirigentes, né? Porque para ter claro, o principal sujeito aqui, o principal responsável por essas questões, né, por essas ações que a gente vai ver agora, é o dirigente da escola. No caso da escola, os diretores, geralmente, né? Então tem que comunicar ao Conselho Tutelar maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, elevados níveis de repetência. Então, quem que tem que comunicar? O diretor. Só que o professor deve comunicar ao diretor. Então, o que eu sempre dou dica para os meus alunos, façam isso por escrito. Então, regularmente, comuniquem ao diretor de sua escola, né, por escrito, né, as faltas dos seus alunos. Ou se você percebeu um maltrato, um aluno que vem chegando na escola sempre com hematomas, registre isso por escrito, assine. Se for possível, dê para um colega assinar e entregue para a direção. Porque aí fica caracterizada a responsabilidade da direção da escola em comunicar o Conselho Tutelar. Ok? Que está aqui nesse artigo 56. É a responsabilidade primeira dos diretores, né, do dirigente do estabelecimento. Só que ele pode alegar que o professor não informou. Ok? Então, sempre o professor tenha isso em mente. Comunique o diretor, se possível, por escrito, né? Com registro assinado por você, pelos colegas, ok? Quando vocês perceberem muitas faltas, né? Quando vocês perceberem maus tratos aí aos alunos. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Ok? 58. No processo educacional, respeitar-se-ão valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto cultural da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e acesso às formas de cultura. 59. O município, com o apoio dos Estados e União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos, espaços da programações culturais, esportivas, de lazer voltados para a infância e juventude. Né? Então, grifado aí, destinação de recursos. E aí a gente chega nas questões, o momento aí de fixar o que a gente aprendeu. Então, primeira questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever da sociedade em geral assegurar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Especificamente, a legislação estabelece as competências ou obrigatoriedade dos mais diversos membros da sociedade. Assim, segundo o ECA,
Quando a escola identificar casos de maltratos envolvendo os seus alunos, reiteração de faltas e evasão escolar, deverá ser informado ao Conselho Tutelar pelo... Pessoal, questão clássica, acabamos de discutir, então vai ser muito fácil para a gente responder. Mas é uma questão que cai sempre, né? Então a gente tem que tomar cuidado e lembrar sempre. Quem que é o responsável? O diretor da escola. Ok? Confirmando aí, então. O diretor da escola, alternativa D. Né? O diretor é o responsável por informar ao conselho tutelar. Então isso é importante porque não é o professor que vai fazer essa ponte, que vai chegar até o diretor, que vai chegar até o conselho. É o diretor que dialoga com o conselho tutelar. Sobre o conselho tutelar, assinale a alternativa incorreta. Então a gente vai ter que achar aqui o que está errado em relação ao conselho tutelar. É órgão permanente e autônomo? Certo, né? Em cada município haverá no mínimo um conselho tutelar composto de 5 membros, escolhido pela comunidade local para um mandato de 3 anos, permitido uma recondução. E aí, pessoal, vamos lembrar? Toda cidade vai ter pelo menos um conselho tutelar com 5 membros, para mandato de 4 anos. Ok? Permitida uma recondução. Quantos anos aqui? 3 anos. Então, essa está incorreta. Beleza? Que fala em 3, na verdade, são 4 anos. Então, vamos ler as próximas. Ó. A lei orçamentária do município deverá prever recursos necessários ao seu funcionamento. Sim, né? O funcionamento do Conselho Municipal está certo, mas não é o que a gente quer. O funcionamento do Conselho Tutelar, ele é bancado pelo município. Então, ele tem que estar previsto na lei orçamentária do município. Deve assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento aos direitos da criança. Sim, né? O Conselho Tutelar ajuda nessa preparação aí do orçamento para atendimento à criança e adolescente. Atende a conselhos pais ou responsáveis aplicando as medidas previstas no artigo 129 do ECA, exceto a perda de guarda ou a destituição da tutela e de suspensão destituição do pátrio poder. Correto também, né? Essas questões aqui, quem aplica é o juiz, né? O juiz vai pensar na suspensão, na tutela, na guarda. Ok? Então, essa também não entra pra gente. Né? Confirmando a correta aí é a B. Né? Correta que, na verdade, está errada. Né? São consideradas as medidas socioeducativas aplicáveis às crianças e ao adolescente. Né? Então, quais são as medidas? Essa também é muito decoreba, né? Mas nos nossos cargos de professor, pessoal, raramente você vai ver uma pergunta muito específica do ECA. Quando cai uma pergunta muito específica, geralmente cai mais para decorar essas questões mesmo. Então, lembra quais são as medidas socioeducativas? Ó, vamos ver então por alternativa. Liberdade assistida né? Extradição? Não. Privação de liberdade? Sim, né? Internação, né? Advertência, obrigação de reparar o dano e prestação de serviço à comunidade? Sim. Aqui estão todas. Semi-liberdade, sim. Obrigação de reparar o dano. Prestação pecuniária? Não, né? Não tem que pagar nada o adolescente. Prestação de serviços à comunidade. Privação de liberdade, extradição? Não, extradição não entra. Então, a gente fica aí com a alternativa B, né? Onde todas são medidas socioeducativas. Confirmando aí a alternativa B. Ok, pessoal? Agradeço aí a atenção de vocês, né? Peço que entrem em contato, qualquer dúvida que tiverem, e até a próxima.